Eu sou William Bezerra. E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente, porque aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E às vezes a gente conversa sobre assuntos que não são do interior, mas sempre trazendo essa perspectiva, essa visão de jovens adultos que nasceram e se criaram aqui em Votorantim. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira a partir das 5h30 da tarde aqui nessa plataforma. E hoje temos 2 recados rápidos. O primeiro é que esse episódio está sendo patrocinado pela Escola de Inglês IW Votorantim. E o segundo recado é que se você ouvir um cachorro latindo, a criança chorando, a cigarra gritando, o ônibus passando, gente, são os sons de Votorantim. Faz de conta que a gente tá aí na sua casa junto com você. É verdade. Tá calor pra Ondas caramba. de calor. Ondas de calor no dia que a gente tá gravando. A janela tá aberta, a gente ainda não tem o ar-condicionado. Se quiser patrocinar a gente dando Quero ar-condicionado! Pode patrocinar, mas aqui no nosso estúdio ainda não temos ar. Exatamente. Então é isso aí, vai ter a cigarra gritando no fundo, mas tá tudo bem. Som SMR. Amiga, vamos ao que interessa então? Vamos. Hoje estamos entrando na semana do Dia das É Crianças. verdade, dia de trocar fotinha do perfil. É verdade, do fotinha Orkut. criança. Então nada mais justo do que a gente relembrar momentos da nossa infância como crianças votorantinenses, Ai, que não é delícia, mesmo? que saudade da época que não tinha Ai, boleto. Ai, que millennial, eu exatamente. falando de boleto, É. eu tô velha. Cringe. Sou cringe. Desculpa, Sim. Gen Z que escuta a gente. E esse episódio a gente vai trazer como o Apenas Conversando, que é um projeto onde a gente fala sem É um roteiro. quadro aqui do Conversandinho, Exatamente, que a gente não tem muito roteiro, não tem muita informação, é mais a É. gente confabulando, conversando com vocês. Exatamente. Mas é legal também, fica aqui. Sim. Dá uma chance pra gente. Amiga, pra gente começar, Ah, você tem memórias de infância, assim? Ah, eu Quais são tenho suas memórias? várias, Porque tem amigo. gente que lembra, tipo, o Leopoldo, ele fala que ele lembra da festa. Leopoldo é meu namorado, pra quem não sabe, tatuador em Sorocaba, @Leopoldo Tatuador, vão lá tatuar com Ó, o ele. merchan. É, exatamente. Ele fala que ele lembra de memórias, assim, 3 anos de idade. Eu não tenho Nossa, memórias eu não tão tenho. primordiais Tipo assim. Quando eu tinha 1 ano e meio, eu fui Aham. pra Bahia, que eu tenho muitos parentes no Ah. interior da Bahia. Aham. E eu não lembro de ter ido lá, Aham. mas eu tenho muitas fotos. O meu pai é fotógrafo desde Sim. sempre, então eu tenho álbuns e álbuns de foto em casa Aham. de quando eu era criança, uma criancinha ali, Aham. né, nos anos 90. E eu não lembro, obviamente, porque eu tinha 1 ano e Aham. meio, mas vendo as fotos eu tenho, tipo, sensações. Tipo, eu vejo foto na casa dos meus avós de lá da Bahia, eu fico tipo, nossa, parece que eu lembro da sensação de estar nesse lugar. louco. Parece que meio que eu vou lembrando através de fotos. Aham. Mas assim, memórias mesmo, eu tenho, tipo, depois dos 6, 7 anos, mais ou menos. Sim. Uma coisa que me dá um termômetro é porque o meu avô Zecão, pai do meu pai, ele faleceu quando eu tinha 5 anos. E eu tenho memórias com ele. Então eu tenho memórias antes dos 5 anos, né, Sim. com o meu avô. Sim. Então já é eu tenho algo que me alguns guia. flashes também, tipo, Aham. de antes, assim, Sim. mas são mais flashes. É porque às vezes a memória engana, né, amiga? Engana. Tipo, na minha cabeça eu tenho algumas imagens do meu aniversário de 1 ano. Só que tem o vídeo. Então eu acho então. que a minha mente criou, entendeu? Sim, É. vai preenchendo as É. lacunas, né? Você já ouviu falar do efeito Mandela? Sim, Eu tava sim. lendo hoje sobre isso, acho que foi o G1 que postou lá no Instagram um vídeo Aham. que falava, tipo, o que estava passando na televisão no dia 11 de setembro, Ah, na hora que sim. entrou o plantão da Globo por causa das Torres Gêmeas. Aham. Que muita gente afirma que tava passando Dragon Ball. E não E tava? não tava. Eu já ouvi essa é o história efeito mesmo, Mandela. amiga. Pra quem não sabe, o efeito Olha. Mandela é tipo um delírio coletivo, assim. Todo mundo Aham. fala, não, mas eu lembro disso, É. só que nunca É porque aconteceu. um grande número de pessoas achou que o Nelson Mandela tinha morrido e ele não tinha morrido. Sim, Aí as teorias da conspiração falam que é impacto entre realidades. Olha lá um o monte ZT de- de novo, a gente não consegue não falar de outras dimensões Ai, meu nesse Deus do podcast. céu. Mas e aí, amiga, você tem Podcast uma... Conversandinho com ETs. E.T. Versandinhos. Você tem alguma memória, assim, muito marcante, amiga? Amigo, tenho, assim, tipo... Mas, assim, infância vai até quando? Tipo, uns 10? Assim, então, deixa eu já delimitar aqui, que pra mim eu Aham. tenho uma coisa muito específica. Quando eu tinha 11 anos, eu mudei Aham. de escola. Eu fui pra quinta série, né? Que até a Aham. quarta série eu estudei numa Ah, escola. sim. Aí eu fui pra quinta série nas Arias, em Aham. 2011. 2011? Não, 2007. Eu tinha 11 anos. E aí, nesse ano, eu mudei de escola, eu menstruei. Ah. Então, tipo...
Meio que já foi um marco. aham. E eu dei meu primeiro beijo. Eu sei que foi nova. Mas tá. assim, como aconteceu tudo amiga. isso, pra mim, com 11 anos, eu, tipo, deixei de ser criança. Claro que eu não era, tipo, uma adulta. Mas pra Aham. mim, minha infância foi até os 10. Porque com 11, tipo, já Aham. começou a mudar, assim, sabe? Então, É. pra mim, Ivana, na minha experiência, até os 10 eu fui criança. Aham. É, amiga, Tipo, eu sei que é muito precoce, mas... Não, eu é a minha coloco pra mim experiência. também, assim, até quando eu entrei na quinta série, eu acho É. que, assim, um processo de deixar de ser porque criança. você já vira meio que pré-adolescente ali, né? Exatamente. Foi assim, eu acho que deu entrada nesse processo, porque eu fui começando. Porque assim, eu entrei na quinta série, eu tinha 10 anos. Porque eu nasci em setembro, então eu verdade, sou você meio estudava um adiantada. ano Assim. antes, É. assim, né? Aham. Aí, a galera começou com a história de ficar, e eu ficava tipo, o que é tinha isso? muito, né? E eu lembro que eu vi uma amiguinha minha beijando um menino e eu fiquei muito em choque, tipo, meu Deus, ela Eu lembro dos ficou. meus primeiros pensamentos sobre beijo, tipo, o que é um beijo, o que é Aham, gostar, né? aham. Foram também ali pelos 10 Então, anos, final dos 10 é. anos, tipo, nossa, beijo, as pessoas beijam, o que é É. beijo, sabe? De começar a Aham, me perguntar sobre isso. sim. E aí eu tenho uma irmã de 9 anos e eu já tô tipo, ai meu Deus, você é uma criança, vai brincar de boneca. É, amiga, minha irmã já tem namorado, já eu fico tipo, meu Deus, ela tem Quantos namorado, ela anos tem sua irmã 18 anos, né? Tipo, A minha irmã já tem namorado, gente. Ela tem 18 anos, William. Com 18 anos pode sim, namorar, amiga, ainda William. assim. Mas eu tiro o sarro dela que o namorado dela tem 17, ele tá na escola ainda. Daí eu fico Ai, tipo, ela é tipo... você vai de bicicleta na porta da escola, sabe, meu namorado? Não, brincadeira, gente. Mas qual que é a sua memória marcante, Então, eu amiga? tenho algumas memórias Aham. marcantes de infância aqui. Aham. Que, tipo, pra mim, o que marcou muito a minha infância foram os meus aniversários. Ah. Até os 12 anos. Até os 12 anos eu tive festa em todos os aniversários. Mas festa festa em em casa. salão? Assim? Ah, Tipo, tá. uma festa de 6 anos foi no McDonald's, no salão do Eu McDonald's. já tive festa no meio McDonald's, rica, amiga. mas só. Somos burguesas, meu Burguesas, Deus. né? Mas só, as outras eram festa em casa, assim, aquelas Aham. festas bem anos 90, no Aham. começo dos anos 2000. Tinha um bolão, Ai, que delícia. tinha os amiguinhos da rua. Eu tinha Aham. muito amiguinho da rua, eu brincava Aqueles muito na rua. enfeite de isopor, Enfeite assim, de né? isopor, nossa, era o auge. Então até os 12 eu tive festas em casa. Então Aham. essas memórias são muito marcantes pra mim. Cada uma tinha um tema. Tipo, Aham. todo ano tinha um tema. Eu acho que a de um ano foi da Minnie. Acho que de um ano foi da Minnie, de 2 anos foi dos Dálmatas, de 3 anos foi da Pequena Sereia. Tipo, todo ano tinha um Aham. tema, assim. De 8 anos foi da Barbie. Acho que até os 8 teve tema, depois parou de ter. Aham. Mas, então pra mim foi muito marcante. E uma memória marcante também que tá ligada é brincar na rua. Eu brincava Sim. muito Ah, eu brincava na rua. também, amiga. E na minha rua, assim, só tinha moleque. Tinha até umas meninas, mas elas não saíam muito brincar. Então, tipo, eu Aham. brincava com os moleques na rua. E era brincadeira de moleque, era jogar Aham. bola. A gente jogava muito jogo de tabuleiro, Ai, assim. que legal. E aí eu tenho também muitas memórias, tipo, no shopping. Eu ia muito pro shopping, só que, tipo, não ia gastar, fazer compras. Ia, tipo, tomar um sorvete. Aham. Porque eu morei na minha infância muito perto do shopping Iguatemi, que Aham. na época era só esplanada, né? Então, tipo, dava sábado à tarde, minha mãe tinha que fazer com a criança, levava pro shopping tomar sorvete. Aham. E aí, o que eu ia fazer às vezes também? Eu ia no Divert Park. Você Ai, lembra do amiga. Divert Park? Eu só não lembro como eu tive um aniversário lá. Ai, era Gente, meu eu tô. sonho Agora ter um pronto, eu vou ser aniversário lá. sequestrada. Não é, gente? Ó, a minha festa no McDonald's. Pais divorciados, um Ah, pai querendo mostrar, entendeu? Sim, aham. Meu pai fez a Se festa endividou, lá. ficou 3 anos pagando a É, festa. coitado. Também não aham. sei, meu pai artista plástico não tirou dinheiro pra fazer festa no McDonald's. Mas enfim, tive a festa no Mac. Sim. E a festa do Diverte foi meu e do meu irmão, quando a minha tia, que mora no Canadá, ela quis dar de presente pra gente. entendi, Foi, daí legal. a gente fez. É. E essa festa, amiga, pra você ter noção, tem poucas fotos e eu tô em, assim, 2 fotos. Porque eu não Nossa. parava. Porque eu ficava Mas o brincando. Divert Park era o lugar mais divertido Sim, da minha infância. mas ó, gente, assim, ó, Hum. trazendo pra vocês. Eu sei, é uma realidade diferente, assim, né? Sim. Tenho noção dos meus privilégios. Não sou uma pessoa rica, mas também nunca passei necessidade Sim, quando era sim. criança. E aí eu e uma prima minha, Bianca, e eu lembro que era, sei lá, tipo, R$10 Era pra 10 ficar reais. lá. Tipo, na época era como É. se hoje fosse assim, uns 20, É. 25 reais, mais ou menos. E você deixava a criança Deixava lá, largava estacionamento a criança de lá. criança. Aí eu lembro que a minha tia. Estacionamento de criança. Exatamente. Aí a minha tia dava R$5 pra mim e a mãe da Bianca, minha tia Sim. Beth, dava E R$5 aí pra você ela. comia a tarde inteira, A né? gente ficava lá, comprava uma coxinha, um refri. Olha Sim. que horror, R$5, uma coxinha, um refri, dava pra comprar. E a gente ficava lá. Sorvete, E eu sim. lembro que, sei lá, a gente ficava das 2 até umas 7, Amiga, 8, a gente assim. deve ter brincado junto lá, com certeza. A gente não se conhecia ainda na época, mas certeza, porque eu vivia lá. Amiga! E como eu não tinha amiguinhos da minha idade que iam comigo, minha mãe me largava sozinha. E eu fazia muitas amizadezinhas, Amiga, assim. existe essa. A gente pode ter Imagina, brincado amiga! junto no Divert Park.
Nossa, existe muita possibilidade. Porque Que a gente é do mesmo horror. ano, né? Que A gente horror nasceu- não, né? Que horror do bem. Imagina. Porque assim, eu sou filha única do casamento dos meus pais. Eu tenho um Aham. irmão, mas, tipo, ele é uns 10 anos mais velho. Ele Aham. nunca morou comigo, morava em São Paulo, enfim. E eu tenho uma irmã agora, mas agora ela tem 9 anos, né? Quando eu Aham. era criança, ela não existia. Aham. E aí, a minha mãe fazia muito isso. Ela me largava e daí ela ia passear no shopping. Aham. Tipo, não porque Era ela queria perto, passear no né? shopping, mas sim, ela ia ficar fazendo o quê lá? Ela É. ia ficar olhando, brincar? É verdade. Aí ela, tipo, atravessava a rua, porque o Divert Park era bem de frente ali do Iguatemi, né? Ela atravessava a rua e, sei lá, tomar um sorvete no shopping e me deixava lá brincando. Aham. E aí eu fazia amiguinhos, porque eu era Sim. criança sozinha, só que era seguro, tinha os Sim. monitores. E eu adorava, assim, então é uma memória que eu tenho muito, assim. Não, amiga, a gente compartilha de memórias, porque eu também tenho muito isso de ir no shopping, que a minha tia me Sim. levava, de ir no cinema, todo sábado a gente ia lá, dava uma volta e tal. O Divert Park que você O trouxe, eu Divert não Park, lembrava, nossa, amiga. então. Eu tenho essa questão de que eu não tenho muitas memórias de infância, assim. Eu Verdade. venho, assim, quando eu vejo fotos e tal, eu Ai, lembro. eu lembro bastante. Mas- Assim, a sua infância foi boa? Você considera que você teve uma boa infância? Foi Ai, amiga, difícil? aqueles começam a pesar o clima, né? É assim, em relação à estrutura, tipo assim, financeira, Aham. tá? A minha família não foi rica, mas nunca faltou comida em casa. Sim. Como minha família, eu sou de pais separados, então, por exemplo, Páscoa, eu ganhava muito ovo de Páscoa, porque eu ganhava dos dois lados. Aham. Natal, eu sempre ganhava presente dos dois lados. Sim. Assim, as famílias, minhas famílias não são ricas, mas eles têm uma... São ok, né? Tem não emprego são bem de estável, vida, né? sabe? Essas, é bem de vida. Não, gente, são Não, pobres, tem emprego mas estável. o pobre premium que fala, Pobre sabe? prêmio, eu sei, Exatamente. aham. Então, nessa questão, assim, eu nunca passei nenhuma dificuldade. Mas... Aqueles, né? Abre o seu coração. Relação, assim, entre as famílias, porque Não meus precisa pais... falar de traumas específicos que depois eu vou te perguntar se você tiver. Mas... Não, assim, meus pais são Então, panorama separados. geral. Sim, meus pais são separados, então, por muito tempo, essa questão entre as famílias foi um pouco complicada. Hoje Tá. vivemos um momento lindo, maravilhoso, assim. Paz tipo, e harmonia. exatamente, tipo, a minha mãe e meu pai convivem super bem, a minha avó, Aham. meu avô, meu avô não, porque faleceu, né? Mas essa parte, assim, eu fico um pouco... Tem umas questões, assim, sabe? Sei. Porque eu sempre tava indo de um lado pro outro, daí de um lado É eu difícil, ouvia certas deve ser coisas. difícil, né? Sabe? Crescer Porque, nesse sim, clima. e eu não julgo também a minha família, porque, tipo, enfim, né? Eles tinham os motivos deles. Só que eu tava ali no meio, né? Desse Sim. fogo cruzado. Então, nessa parte, assim, eu não sinto tanta falta da minha infância, sabe? As coisas, tipo, Entendi. quero ser criança de novo. Não, tô melhor agora, sabe? Tá. Porque acho que eu tentei. Enfim, pesamos, né, amiga? Mas é isso. Mas assim, tenho Uhum. boas memórias, Tem tenho boas boas memórias. Amigo, e assim, a gente tá falando de coisas também, só queria dar um panorama geral, Aham. porque assim, tipo, meu pai e grande parte da minha família trabalhavam como fotógrafos e cinegrafistas. Aham. E eles faziam, tipo, formaturas, esse tipo de coisa. Aham. Então, no início dos anos 2000, que eu era criança, isso bombava muito. Aham. Então, foi a época mais... Eu também nunca fui rica, mas foi a época, tipo, sempre estudei em escola pública e tal. Eu também. Mas foi uma época mais de boa, assim, da minha Aham. família, porque, tipo, tava tendo muito trabalho. Aham. Aí depois, tipo, quando eu comecei a ficar adolescente, tipo, uns 10 anos, a fotografia começou a decair muito. Então, meu padrão de vida começou a decair também, Aham. familiar. Aham. Tipo, eu não conseguia mais ir todo fim de semana no shopping e tal. Aham. Então, eu tenho muito carinho dessa época. Meus pais eram casados ainda nessa época. Aham. Porque, tipo, parece que era mais fácil. Tipo, quero ir no Aham. shopping comer um lanche. Era mais fácil. Aí, na Aham. adolescência, eu já precisava, tipo, peraí, tem que ser uma vez no mês, vamos contar o dinheiro. Tipo, dava pra ir ainda, mas sim. tinha que ser um pouco mais controlado, Não. sabe? Não, amiga, eu tenho noção de que, tipo assim, eu tive uma infância muito privilegiada, porque, por exemplo, o Leopoldo, meu namorado, ele foi comer McDonald's a primeira vez quando ele tinha, sei lá, ele era depois dos 20, que ele foi comer McDonald's a primeira vez. E eu como McDonald's, tipo, eu não lembro a primeira vez que eu comi Eu também McDonald's, não, sabe? eu era Tipo, desde criança, eu como. E tem gente, por exemplo, uma menina que trabalha comigo, ela falou que o primeiro filme que ela foi assistir no cinema, tipo, faz pouco tempo, assim, sabe? Eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti, então é uma coisa que é recorrente na minha vida, eu sabe? assisti um filme do Didi com meu pai. Didi quer ser criança? Não lembro qual, mas era o filme do Didi, eu tinha uns 10 anos. Tipo, também Aham. não era tão novinha, mas acho Aham. que criança de menos de 10 anos também não Sim, tava levando sim. cinema, né? E no mesmo dia eu assisti Cine Gibi, o primeiro. Então tem que ver o ano do lançamento do Cine legal, Gibi. legal. Mas, amigo, você tem assim, a gente tá falando de uma forma geral, mas você tem alguma experiência marcante na infância? Que te marcou na infância? Tenho, amiga. Além do bullying por ser uma criança viada, Ai, amigo. eu fui pro Canadá quando eu era criança. Ai, menos o William que está no Canadá. Porque eu tenho uma tia, minha tia madrinha, ela foi pra lá
com o namorado dela em 2005. Meu tio tinha uma prima que morava lá. O marido dela tinha uma empresa de insulation, que chama. Que é pra fazer isolamento térmico nas casas. Nossa, tava precisando aqui em casa. Pede pra ele fazer pra mim. Porque lá neva no Canadá, né, gente, no inverno. Tem isso. E aí a minha tia foi trabalhar com limpeza e eles ficaram lá e tal, e foram se firmando lá. Foram pra imigraram pra lá. Exatamente. Aí, acho que um ano depois que eles estavam lá, meu avô e eu fomos pra lá. Pra conhecer. Exatamente. E quanto tempo você ficou lá? Foi 2 semanas, assim, foi bem rápido. Ai, amiga, eu era tão chato. Nossa, eu ainda sou, mas assim, uma criança. Eu fico pensando. Uma criança chata? Ai, amiga, então, era meio chatinha. Eu acho que por essas questões de, tipo, querer chamar atenção, sabe? Por conta dessas questões de família, tinha irmão pequeno, padrasto e tal. Precisamos falar sobre o William. Exatamente. Aí eu lembro que lá no canal. E eu era muito apegado com a minha tia. Muito, muito, muito. E quando ela foi embora, foi muito forte pra mim, assim. Eu fiquei muito triste. Então eu tava lá com ela, eu tava muito animada, eu queria fazer tudo. Só que, tipo assim, minha tia ela tava trabalhando com limpeza, sabe? Pesado, assim, era mais fácil lá pra ela, ela ganhava melhor do que ela ganharia aqui, obviamente, trabalhando com limpeza. Mas assim, ela não podia fazer tudo. Aí eu lembro que a gente foi uma vez num parque lá. Era um parque da Paramount, que chamava Wonderland. E aí a gente foi Disney do Canadá. E aí a gente foi no Wonderland e tal, só que tava muito calor, tipo hoje, assim. E a gente foi em uma montanha-russa e foi no parque aquático. E ficamos a tarde inteira no parque aquático. Daí a hora de ir embora, eu queria ir numa outra montanha-russa, que entrava numa montanha. Só que a gente ia embora de ônibus. A minha tia não tinha carro, nem o meu tio. Sim. E aí a gente andava de ônibus, que metrô ano foi lá. Isso? Foi 2005. Aí a minha tia falou, William, a gente não vai poder ir na montanha-russa, porque senão a gente vai perder o ônibus. E eu comecei a chorar. E aí tem fotos minhas, tipo assim, agachado, chorando, com cara de bosta. E, nossa, eu tinha me dado um soco na cara. Se eu for... Sabe, se você jogava no show do mercado? Não. Pior que nessa parte eu não era. Minha mãe fala que eu fui uma criança muito tranquila. Dava pra me levar no mercado tranquilamente. Mas essa foi uma experiência muito marcante, amiga, na minha vida, assim. Tenho memórias de lá. Amigo, e como é que era pra você ser uma criança? Você tinha o quê? Uns 8 anos? Eu tinha 9. Você tinha 9 anos. Como é que foi ser uma criança? Você falava inglês? Não, amiga, não falava. E como é que foi ser uma criança brasileira que não fala inglês no Canadá? Vou contar essa história. Como a minha tia trabalhava com limpeza e meu tio também era auxiliar ali na construção, eles precisavam trabalhar, né, gente? Porque eu e meu avô tava de férias, eles não, né? Então, a minha tia ia trabalhar durante o dia e a gente ficava na casa. Era um apartamento que eles tinham, assim, era um apartamento bem pequenininho, mas era em Toronto. Aí a minha tia ia trabalhar e meu avô falava assim, William, vamos sair caminhar um pouco, conhecer o bairro. Seu avô sempre muito caminhador, sempre, né? Inclusive morreu caminhando, né? Pra quem não sabe, um dia eu conto essa história. Aí ele saía pra caminhar, eu era uma criança chata e falava assim, não quero sair. Eu ficava em casa assistindo Lazy Town, sabe? Aquele lá da menina de cabelo rosa, o Sparta. Então, e assistindo televisão em inglês, só que eu não entendia nada. Por quê? Porque eu não tinha feito o IW Votorantim. Vocês nem viram chegando a costa. Amiga. Amigo, é muito importante falar inglês, né? Exatamente. E na IW Votorantim já dá pra aprender desde criança, porque tem turmas kids. Exatamente. Amigo, e uma coisa que eu quero destacar aqui sobre a IW Votorantim é que este mês eles terão um evento temático de Halloween. E sabe o que é mais legal? Esse evento é aberto tanto para alunos quanto para quem ainda não é aluno. Então, se você que está ouvindo o podcast quer conhecer a IW, essa é a oportunidade perfeita. O evento é um workshop temático de Halloween e vai contar com atividades imersivas e muita diversão. Ele é aberto tanto para crianças quanto para adultos. Então anota aí, vai ser no dia 19, a partir das 7 da noite. Mas segue lá no Instagram, @IWVotorantim, que lá tem o endereço e todos os detalhes. Amiga, e falando em estudar, que escola que você estudou quando você era criança? Você estudou em Amiga, Votorantim? estudei em Votorantim. Esse é meu Votorantim, tem escola pras crianças? Tem escola pras crianças. Ih, esqueci o ritmo. E eu estudei no Parcão, amiga, na Helena Pereira de Moraes. Onde que era? No centro de Votorantim, do lado do teatro. Sim. Nossa, eu sempre achei aquela escola, tipo, privilegiada por ser no centro. É que você morava Amiga, pior que a gente tinha um privilégio muito grande, que era o teatro. Porque toda vez que tinha alguma apresentação, alguma coisa, a gente ia lá assistir. Eu lembro que a gente assistiu Era do Gelo lá. Que legal. E Scooby-Doo, o primeiro lá. Que pra outras escolas era muito difícil de levar, tinha que alugar o ônibus, mas vocês estavam nada, né? a gente só ia assim, entrava por trás ainda lá. Era assim. Eu gostava de estudar lá, até eu começar a me entender como uma criancinha viada. E aí foram anos tenebrosos. Ai, amigo. Que idade foi isso, em média? Acho que quando foi na 4ª série, no ano que eu fui pro Canadá. Tanto que eu acho que essa experiência de ir pro Canadá foi ainda mais marcante porque eu não queria voltar.
Porque nessa época, na quarta série, foi muito, muito pesado. Eu vou pesar o clima aqui, amiga. Eu vou Pode contar essa pesar, história. amigo. O que aconteceu? Pode pesar. Tinha um menino que morava lá na rua da minha... Tinha os meus amigos lá da rua da minha avó e tal. E tinha um primo deles que morava numa rua de trás. E ele ia lá brincar com a gente. E aí, quando a gente é criança, a gente ainda não entende muito das coisas. Mas eu já tinha o quê? Ali, uns 9 pra 10 anos. A gente já começa a explorar o nosso corpo de algumas formas. Não na masturbação, nada disso. Mas a gente começa a entender. Olha, tem um peito, Exatamente. tem um pinto, E você sim. começa a sentir coisas, assim, né? Você olha pra um... Por exemplo, eu, como menino gay, olhava pra um outro menininho e falava, tipo, nossa, estou bonitinho. sentindo alguma coisa. É, exatamente. Não entendi o quê. E aí, às vezes acontece de, tipo assim, você tá ali no momento e naquela curiosidade, botar a mãozinha ali Sim. e não sei o que, não sei o que lá. Né, gente? Sim. Natural, acontece. Isso não envolve sexualidade nem nada. No meu caso, envolvia. E aí, esse menino, aconteceu isso. Eu peguei no pinto do menininho, no pênis dele, tá? Éramos duas crianças, obviamente, gente, pelo amor de Deus. E aí, ele foi e contou pra uma menina que a gente estudava, ela era da minha sala, filha da p. Inclusive, ela foi muito péssima comigo. E eu lembro até hoje disso. Ela me chamou na MSN e falou: o Tananã falou pra mim que você deu pra ele. Você era uma criança. Eu era uma criança, William. exatamente. Tipo assim, Ai, gente, eu que passei a mão no horror. pinto dele, entendeu? Tipo assim. Aí Nossa, ele. amiga, que pesado. Aí ela falou isso e falou assim: eu vou contar pra todo mundo da escola. Ai, Só que na horror. época eu meio que desassociei, Ai, criança assim. não tem maldade. Essa menina é uma filha da p... muito grande. Aí ela foi e no outro dia eu cheguei na escola e tava todo mundo me olhando estranho. Tipo, todo mundo me olhando amigo, que torto, assim, péssimo. e risadinhas Bem e cena tal. de filme. Exatamente. Ai, que E aí, horror. assim, eu lembro muito dessa cena, assim, de eu estar na sala, sentado, e veio um menino lá, eu lembro até hoje o nome dele, Lucas. Se você está ouvindo, espero que você esteja fudido da vida. Ele chegou pra mim e ele ficava fazendo, tipo, um círculo com a mão e ficava falando assim, ai, arrombado, você é um arrombado. Ai, que horror. E eles ficavam fazendo isso e, tipo assim... Nossa, a criança pode ser muito má, né? Sim, exatamente. E assim, eu tenho. Eu guardo. Eu não gosto de guardar rancor, mas tem até uma amiga minha, depois a gente se tornar mais próximo. E eu já falava com ela ali. E, tipo, todo mundo meio que se virou assim, sabe? Nossa. E foi muito pesado. Tipo, foi muito pesado. Ai, Porque. amigo, sim. Porque ficava um clima ali, tipo assim. E aí eu lembro que a minha avó me levava pra escola nessa época, porque eu morava com ela. E eu tinha medo das pessoas irem falar pra ela, entendeu? Nossa, Tipo, sim, aham. Então, assim, odiei. A quarta série pra mim foi Ai, o que pior ano trauma. da minha vida. Foi horrível, horrível, horrível. Eu Ai, espero que todos que amigo. estejam lá vivam felizes, longe de mim. Mas assim, e aí por isso, sabe? Então eu fui pro Canadá e aí entendi. foi, tipo, uma experiência tão legal, assim. Porque, Você não queria tipo, voltar? eu não queria, eu lembro que eu chorava Ai, que muito, 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 pesado, muito. Amigo. Mas, Sinto assim, muito por tudo isso, Ai, inclusive. amiga, faz parte, né? Assim, foi uma experiência muito difícil, mas eu sei que existem experiências mais complicadas, né? Não, mas ainda assim, uma foi. experiência bem marcante. Acho que foi o momento que eu mais sofri, assim, homofobia, sabe? Na minha vida. Sim, Tipo, e foi, tão né? cedo, né? Exatamente, Marcante. exatamente. Mas aí depois na quinta série era a mesma turma e aparentemente esqueceram dessa história. E eu lembro que as pessoas iam perguntar pra mim. Só que na época eu não assumia, obviamente. Não ia falar, tipo, quando eu te peguei no pinto conheci- dele mesmo. Quando eu te conheci, você falava que gostava de menino. Exatamente, exatamente. A gente mascara, né? Sim. Mas foi uma experiência bem difícil, assim. Então Ai, acho que é amigo. por isso que foi tão marcante essa Entendi. viagem pra mim. Mas eu gostava de estudar no Parcão, apesar de Aham. tudo, assim, era legal, assim. Era uma escola que... Sabia que antigamente tinha piscina lá? Não. Era uma escola, tipo, super... Uau, Deve ter afogado uau. uma criança e tirado. Exatamente. Ai, E você, amiga, que escola você estudava? Então, amigo, eu tenho memórias de infância também com escolas. Eu tenho uma Aham. memória bem ruim, assim. Não tem a ver Aham. com homofobia, eu sou Aham. uma pessoa hétero, né? Aham. Mas eu tive uma experiência marcante muito mais cedo, assim, tipo, Aham. com 3 anos de idade eu tive uma experiência marcante. Aham. Porque, assim, eu estudei no Edith Maganini. que Ai, sua a minha foi- mãe é ela diretora. ainda diretora Minha lá. mãe é diretora lá há 200 anos. Mas sua mãe não era diretora na época, mas eu estudei no Edith Maganini da primeira à quarta série. Aham. Só que antes disso eu estudei no Parquinho, que era esqueci, a Betty de Souza. Ah, Betty. que hoje Todo mundo do Clarice e que Vossoroca foi, é né? Betty. Que hoje o prédio virou um negócio policial, né? Ah, é e aí verdade. o Betty mudou de lugar. Eu estudei no antigo, ali, Aham. hoje é um batalhão policial. Aham. E aí esses anos foram muito legais pra mim, eu Aham. tenho ótimas memórias. Eu tava hoje, antes da gente gravar, falando com a menina que era minha melhor amiga nessa legal. época do Edith, que é a Aham. Tainá. Inclusive, Tainá, se estiver escutando, um beijo. A gente tava comentando hoje sobre... Aham. Porque na época que eu tinha, tipo, de 7 a 10 anos, ela tinha um irmão que tinha, sei lá, uns 3 anos. Aham. E aí hoje ele é um adulto e a gente fica, tipo... Ele tá até namorando. Ele tá até namorando. Então a gente fica tipo, ai meu Deus. Mas essa época foi muito gostosa. Eu lembro que eu ia Aham. muito na casa da Tainá, que era essa amiguinha de escola. Aham. A gente brincava muito. Ela tinha um coelho.
vermelho, era muito Ah, legal. que legal. Eu passei muito tempo na casa dela, brincando, Aham. tipo, a família dela me acolhia. A mãe dela Aham. comprava Fanta maçã. Ah, olha, sim. Então, tipo Sabores assim, da infância. eu não gostava, Tainá, desculpa, mas Aham. fale pra sua mãe que eu odiava todo dia que ela abria a geladeira e tinha Fanta maçã. Mas, assim, eu tenho memórias muito boas dessa época, Aham. assim, dessas duas escolas. E depois eu fui pra Osarias também, mas eu já não me considero criança, né? Aham. Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha, antes de eu ir pro parquinho, eu tinha Aham. tipo de 3 a 4 anos, minha mãe me colocou numa creche, que eu acho que não existe mais. Aham. E eu acho que era particular, eu não tenho certeza, Aham. mas eu acho que era particular porque ela não conseguiu vaga em pública, Aham. alguma coisa assim. Eu sei que eu estudei lá acho que dos 3 aos 5 anos. Aham. Aí de 5, 6 eu estudei no. Já fui pro parquinho, mas fiquei uns 2, 3 anos lá. E aí quando eu tinha de 3 pra 4 anos, eu tive uma professora, porque a gente tinha uma professora só, né? Aham. Que eu não lembro o nome dela. Alguma coisa na minha mente me diz que é Beatriz, mas eu não tenho certeza. Aham. Assim, se eu ver ela na rua hoje, eu não sei quem ela é. Aham. Eu conheço ela até hoje. Até hoje, na minha família, se refere a ela como a professora bruxa. Por que, amiga? Porque eu tenho traumas alimentares por causa dessa professora até hoje. A gente tinha nessa creche, ficava ali perto da chave, sabe aquele pontilhão da chave? Sei, Perto sei. do Atlético Votorantim ali Aham. que tinha na época. Era uma escola por ali, Aham. era naquele pedaço, uma creche que tinha ali. Eu tive essa professora e ela tinha uma filha que estudava na mesma sala que eu. Aham. Nem sei se pode isso, mas a Aham. filha dela tinha minha idade e estudava na mesma sala que eu. E eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Desde Aham. criança eu sou muito dada, aberta e sempre tive muito amigo. Aham. Tipo, não me gabando, mas era o meu jeito como Aham. criança. Eu nunca fui uma criança tímida, eu sempre era muito aberta. Aham. E crianças que tendem a falar mais, geralmente tem mais amiguinho, tá ali Aham. nos meios sociais, né? E a filha dela era mais retraída, era mais Aham. quieta. E a filha dela não tinha tantos amiguinhos. Aham. Inclusive, uma memória de 3, 4 anos que eu lembro mais ou ela. menos. Eu acho que eu lembro mais da minha mãe falar do que de viver, mas eu tenho algumas memórias de cenas específicas. Aham. E aí, a filha dela não tinha tantos amigos e eu tinha vários amigos Aham. na escolinha, né? E minha mãe que conta, tá, gente? Eu era muito criança pra ter esse discernimento, Aham. mas minha mãe conta que a professora tinha essa inveja de mim, Aham. porque eu era mais popular. Aham. Eu não posso. Desculpa, eu não posso evitar de ser tão popular. Desculpa por ser tão popular. A professora via eu com vários amiguinhos e a filha Aham. dela, sei lá, se era chata também, mas a Aham. filha dela não tinha tantos amigos. E aí essa professora fazia várias coisas ruins comigo. Por exemplo, eu ia usando arquinho, a professora fazia eu tirar o arquinho e deixar a filha dela usando na aula inteira e falava pra não falar pra minha mãe. E aí, várias coisinhas desse tipo. E aí eu fui me traumatizando, né? Aham. Tipo, o menininho vinha brigar comigo, a professora, eu falava pra professora, ela falava, ele não fez nada. E deixava, tipo, o menininho brigar comigo. Tanto que eu lembro de uma memória nessa época de eu ir falar pra minha mãe. Eu sempre conversei muito com a minha mãe. Muito, 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 desde criança. Minha mãe sempre me deu muito essa abertura. Então Sim. eu falava pra ela. Aí ela falava, viu, mas fala pra professora. Eu falava, não adianta. Ela falava, fala pra diretora. Eu falava, não adianta. Aham. Ela falava, sobe na mesa e faz barraco. Eu falava, ai, tenho vergonha. Ela falou, então bate de volta. Tipo, eu aprendi. Eu não sou uma pessoa muito a favor da violência, mas nessa época eu aprendi muito que se o menininho puxava o meu cabelo, eu puxava o dele de volta. Se o menininho me dava um tapa, eu dava um chute. Porque era pra professora intermediar, Sim. só que ela deixava eu virar saco de Nossa, pancadas. Tinha alguém que não amiga. gostava de mim. Sabe essas coisas de criança, assim, tretinha de criança? E aí, o mais marcante pra mim, que eu falei que foi o meu trauma alimentar, o que foi? A gente comia, né? Criança come na creche. Sim. E aí, na hora de comer, eu sempre fui difícil de comer. Eu tenho um transtorno chamado transtorno alimentar restritivo evitativo, chamado TARI, que é um transtorno que ele foi laudado lá, não sei como é que chama, mas ele entrou como transtorno em 2013, apenas. Então ele é super novo, super recente, tem pouquíssimos estudos sobre isso, e óbvio que na época minha mãe não sabia disso, eu descobri isso agora, uns 2 anos atrás. Então eu sempre fui uma criança muito difícil de comer, muito difícil. Tipo, até hoje eu tenho vários problemas pra comer, quem me conhece sabe, enfim, tô trabalhando nisso até com psicóloga. E na época ninguém sabia disso, então era tipo, criança chata, tem que forçar a criança a comer. Só que essa professora me forçava a beber chá. Ela me forçava a comer e beber chá. E aí um dia ela me forçou tanto que eu vomitei. E ela forçava várias vezes, falava, não conta pra sua mãe. E eu sempre falei muito com a minha mãe, só que isso eu tinha medo de falar. A gente é criança, a gente tem medo das coisas, né? E aí um dia eu vomitei esse chá e sujou a minha camiseta. E aí eu cheguei em casa com a camiseta suja, minha mãe perguntou o que era, eu não queria contar, mas acabei contando. A minha mãe foi nessa escola e rodou a baiana, né? Minha mãe acabou com a vida dos professores. Acho que ela foi até demitida na época, sei lá. Só que até hoje eu não consigo sentir o cheiro de chá
por causa Amiga, desse trauma de infância. Mas será que esse seu transtorno não veio disso, amiga? Então, talvez até tenha vindo. Tipo, talvez eu fosse só uma criança mesmo, que criança é difícil de comer. Sim. E talvez por causa disso eu até tenha criado esse transtorno. Amiga, Enfim, não que sei. Foda. E aí, depois disso, eu não sei se a professora saiu ou se só me mudaram de professora. E a professora era um amor, Ai, que um amor. legal. Tem até foto com ela. Acho que era Patrícia o nome dela. Eu sei que uns anos depois, quando eu era adolescente, eu até encontrei ela na igreja, ela lembrou de mim. Que legal, Aí amiga. depois foi. Daí pra frente foi só pra frente mesmo. Mas eu tive esse trauma aí também de infância, Ai, amigo, amiga. que eu preciso compartilhar. Nossa, amiga, vai, o Ponopono. Eu me amo, eu me perdoo. Eu me perdoo, sou grato. Sou grato. Ai, é isso, amigo. Ai, amiga, pesamos. Não, Pesamos mas o é clima, importante. Mas, assim, memórias de infância. Exatamente, a infância não foi só boa. Mas eu tenho exatamente. também uma memória muito boa de infância. Eu sei que a gente já falou, mas a gente vai e volta aqui. Que era, quando eu era criança, tipo, dos meus 2 anos até os meus 10, 11 anos, o meu tio, o irmão da minha mãe, ele morava aqui em Votorantim também, e ele tinha um sítio em Piedade. Eu falo tinha porque ele já faleceu. Meu tio faleceu quando eu tinha, acho que de 9 pra 10 anos. Mas enfim, ele tinha um sítio em Piedade, era super simplesinho, assim, uma casinha e tinha uma piscina lá. Só que era muito divertido e a gente vivia indo pra lá. E ele tinha 3 filhos. Um primo, tipo, acho que é uns 2 anos mais velho que eu. Uma prima que é 1 ano mais nova que eu, então praticamente da mesma idade. E um primo que era, acho que 2 anos mais novo do que eu. Então era quase tudo da mesma faixa etária ali. E a gente ia muito pra esse sítio, tipo, quase do fim de semana. Era em Piedade, era pertinho, a gente pegava o carro e ia. Então eu tenho muitas memórias boas, assim. Fiz até aniversário nesse sítio. Legal. Nossa, eu acho que era o meu lugar preferido de ir, assim, no mundo. Não só pela piscina, mas, tipo, eu lembro que tinha um caseiro que não era do sítio. Tipo, ele era de uma outra chácara grande, mas às vezes ele ia lá dar uma olhada. Só que pra chegar na casa dele era longe. E aí eu lembro de me embrenhar no mato. Você acha que a Ivana Dora Aventureira surgiu agora? Olha só, amiga. Não, a gente se embrenhava no mato, tinha que descer uma rampona, assim. E aí brincava com as galinhas, tinha medo do peru. Mas o peru, o bicho mesmo, que tinha. Ele matava as galinhas, tinha Que porco. legal, amiga. Ai, assim, foi a minha época gostosa. Sua experiência boa foi ir pro Canadá, a minha era ir no sítio do meu tio, Ai, assim. que legal, amiga. Não, mas eu tinha, assim, tipo, por exemplo, eu gostava muito de ficar com meu pai, porque sempre tinha alguma coisa estranha que ele tava fazendo. Então, tipo assim, alguma coisa que ele inventava e tal. Artista plástico, né? Exatamente. Me levava nos lugares estranhos, assim, também. Acho que é por isso que eu sou meio doido, assim, dessa parte artística. Né? Mas você sabe que eu vejo muito, por exemplo, os meus pais, os dois... Tipo, a minha mãe, enquanto ela era casada com meu pai, ela foi dona de casa. Ela não trabalhou, né? Só que hoje ela é artesã. Então, mesmo na época que eu era criança, ela já fazia uns artesanatos, algumas coisas. E o meu pai, por muito tempo, trabalhou como fotógrafo. Então, a minha infância foi muito pautada por pais que não tinham empregos formais. E hoje, pra mim, a minha meta de vida é empreender. Então, as coisas que os pais nos apresentam quando a gente é criança moldam totalmente a gente, amiga. né? Não, eu sei que eu sou um nepo baby da arte. Porque, tipo, muitas coisas que eu consegui... Nessa vida de arte, tem a influência do meu pai, né? Então, gente, eu aceito, eu sou Não, mas é isso. Tipo, você pelo menos pegou a influência artística, porque a minha mãe é artesã, eu não sei. Eu até tento, tava tentando pintar pano de prata. E seus panos, já caiu, amiga, esse plano? Desisti. Tipo, eu comprei uns panos ali de prato pra pintar nas minhas férias, tá lá, não pintei mais. Nas próximas férias eu você pinto faz. pano de prato. Se alguém quiser encomendar, inclusive. Mas assim, não deu muito certo. Eu sou criativa mais no sentido, por exemplo, de escrever. A minha mãe fez letras. Minha mãe cursou letras, apesar de nunca ter atuado na área. E ela tinha um caderno que ela escrevia muitas poesias. Que legal. E aí eu puxei muito isso. Tipo, eu gosto de escrever então, poesias, amiga, é verdade, contos, essa parte. Tipo, minha mãe sempre leu muito, então sempre tinha livro em casa. Aí essa parte eu peguei. Mas, tipo, meu pai é fotógrafo e minha mãe é artesã. Os dois das artes visuais. Eu, pra arte visual, sou assim, ó, negação. Ah, amiga, mas... Sabe essas artes bonitas que vocês vêem no Instagram do podcast do William? Porque eu... Ai, gente. Amigo, são bonitas mesmo. E sabe uma coisa que eu pensei quando a gente tava falando? Você falou de assistir desenho. Que desenho você gostava de assistir? Amiga, eu gostava muito. Olha, uma coisa que eu gostava muito, já vou dar mais uma carteirada aqui do meu pai. Pra quem não sabe, o meu pai já trabalhou na TV Cultura. Adriano Gianola, artista a TV plástico. Cultura mesmo, que a gente assistia. E ele trabalhou na produção da Ilha Rá-Tim-Bum. Lembra da Ilha Rá-Tim-Bum? Lembro. Então, eu não gostava muito. Mas eu passei a gostar mais quando eu descobri que meu pai tava lá. Porque, gente, a criança é meio tonta, assim, né? A gente não sabe das coisas. Eu lembro que meu pai mandava
mandava carta pra mim falando que ele tava atuando num projeto e tal, nananã. Mas acho que quando começou a rodar, ele já não trabalhava mais lá. Mas ele trabalhou na produção, assim, Sim, legal. visual, artística, tudo da Ilha Rá-Tim-Bum. Eu gostava muito do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, Castelo Rá-Tim-Bum, icônico. Eu tinha as fitas verdes. Eu tenho uma tatuagem, inclusive, É verdade, né? do Etevaldo, no Espaço Ah, você tinha Sideral. fita do Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha. Então, Olha. lembra que eu falei que meu pai era fotógrafo e minha mãe às vezes atuava como cinegrafista? A gente tinha muito aparelho de assistir fita em casa. Vocês gravavam. A gente gravava muito. Tipo, foi muito engraçado. Tipo, semana passada eu fui na casa do meu pai, ele tava com uns problemas no computador, e a gente foi ajudar ele, eu e meu namorado fomos ajudar ele. E aí, tipo, embaixo do computador dele tinha umas fitas. Aí tava, tipo, gravação de clipes Ivana, gravação de desenhos Ivana, de coisas que eu gravava na televisão. Mas aí do Castelo Rá-Tim-Bum eu era um pouquinho burguesa, não tanto, mas um pouquinho. E eu tinha fita original. Mas eu tinha umas fitas também de desenho. Não todas, assim. né? Porque tinha várias, eu tinha, sei lá, 2. Não, o que eu tinha muito Mas eu amava fita. Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, era muito bom. Recentemente, durante a pandemia, eu assisti alguns episódios. Tipo, é bem infantil, assim. Eu não lembrava. Na minha cabeça é tipo. Amiga, é bem infantilzinho, assim, bem infantilzinho. Mas é muito legal, imagens, e marcou a nossa infância, né? Sim. Cultura no geral, a TV Cultura, eu Cultura. assistia muito Meu TV Rupert, Cultura. eu amava o Rupert, lembra? O ursinho branco lá? Eu Era gostava muito de bom. Pequeno Urso. Eu gostava de Emily Alexander, os Camundongos Aventureiros. Os Camundongos Aventureiros era muito bom. Eu sabe qual que eu não gostava? O Cyber Chase. Você lembra? Eu não gostava tanto. Primeiro. Tipo, não era um que eu tirava, mas era um que eu tipo, é porque assim, era matemática, né? Sim. Era tudo de matemática. E eu lembro que passava, a gente tipo. É de humanas. E eu lembro que era o último desenho antes de começar o Jornal da Cultura. Então era uma vibe, tipo assim, tá acabando, vou ter que ir pra escola amanhã. Sabe que eu amava os 7 monstrinhos? Ai, amiga, os 7 Era monstrinhos. Eu já falei pra muito você. bom. Foi pra você que eu tava falando? O quê? Você sabe qual que é o contexto por trás dos 7 monstrinhos? Não. E isso não é nem Acho aquelas que não. teorias da conspiração de tipo assim, Phineas e Ferb estavam mortos. Não. Os 7 monstrinhos, eles são uma representação de refugiados judeus. Ai, tem um que. Ai, eu arrepiei, tem um que ele O tem 7 tem a roteiro ilustrado. Tanto que assim, Amigo, cada que um deles pesado. por exemplo, assim, tem um que é narigudo, porque falam que os Sim. judeus têm um nariz grande. Aí tem o outro, o número Amiga, 3, eu que ele se sabia. disfarça. E eles têm números. Lembra? Eu pensei em Exatamente, campos de concentração. exatamente. E aí eles estão fugindo, tipo assim, não é que os 7 monstrinhos estão fugindo do nazismo, não, gente, mas, uma assim, alusão. é uma alusão, exatamente, porque o criador é judeu, se eu não me engano. E aí cada um deles não tem sabia. isso. Você acredita? O 7 é o que fica mais descarado, né? Porque mas ele eu tem. nunca tinha reparado. Amigo, que pesado. Então. Acabou o episódio que eu assisti 7 monstros agora. Então. Nossa, Legal, quando né? eu era mais criança eu falei de pijama, eu lembrei do Banana de Pijama. Banana de Pijama eu adorava, amiga, eu amava. Eu gostava também de alguns desenhos, tipo Tipo esses clássicos, Pica-Pau, Tom e Amiga, Jerry. eu gostava muito do Looney Tunes. Nossa! Eu gostava muito do Baby Looney Tunes. Ai, o Era Baby. incrível. Eu não era tanto do Baby Ai, Looney eu Tunes. amava o Baby. Eu era Eu lembro da o. musiquinha até hoje. Você criança, me esperando até hoje. Que era a creche da vovó Era a lá, creche né? da vovó. Eu Eu gostava lembro de um do. episódio marcante. Qual, amiga? Que eles falam que se pisar na guia da calçada, Ah, vai quebrar a eu coluna. lembro disso, amiga. Eu lembro desse episódio. Eu lembro. Eu gostava muito. Eu gostava do Tiny Toons. Lembra? O Sei. Tiny Toons é o do coelhinho Não assistia azul e da tanto. coelhinha rosa. Não assistia Nossa, tanto. eu amava, amiga. Pois Eu é, amava. não assistia Esses eu tinha muitas fitas, assim. O Pink e o Cérebro. Pink e o Cérebro eu Patolino. gostava. Nossa, eu amava. Patolino. Eu lembro até hoje. Como que é o ele? Esqueci o nome. O Pernalonga. O Pernalonga. Eu lembro que tinha um que era assim, é uma piada interna entre a família. Que era um episódio que tinha tipo um rei, assim, e o Pernalonga se fingia de cozinheiro pra comer as cenouras, assim. Aí o rei ficava assim, cozinheiro, me traz meu Hasenpfeffer. Hasenpfeffer. Ele ficava falando esse Hasenpfeffer. E até hoje na minha família, se tem alguma comida estranha, a gente fala, é um Hasenpfeffer lá. Você acredita? Piadas por internas, conta né? dos Mas eu acho que o meu desenhos. preferido, assim, era Pica-Pau. Nossa, como eu assistia Pica-Pau. Ai, amiga, eu não gostava muito do Pica-Pau, sabia? Nossa, eu amava todos, assim. Tipo, eu podia ficar horas assistindo Pica-Pau. Eu gostava das Três Espias Demais, uma Ai, eu criança amava, viada, mas aí né? Adolescente, quase. O do Jack Chan, lembra dos não dos gostava. talismãs? Nossa, Não eu gostava adorava, do amiga. Jack Chan. Só que eu gostava do Jack Chan dos talismãs, porque tinha o do talismãs, depois tinha uma temporada que era de máscara. Das gostava. máscaras, não Eu não gostava gostava muito. também do Super Choque. Super Choque Achava também não me chato. pegou Eu muito, gostava amiga. do Dragon Ball. Eu não gostava do Dragon Ball. Ai, eu amava Dragon não Ball. gostava. Eu De anime, gostava assim. de Pokémon. Pokémon eu gostava. Gostava. Até hoje eu jogo Pokémon GO, né? Mas assim, gostava do Pokémon. Eu gostava do Hamtaro, lembra? Ah, não gostava. Hamtaro!
Não, Ai, eu lembro, mas não amiga, gostava, não gostava. nossa, que triste. Não gostava. Daí tinha Bob Esponja. Bob Esponja, Porque acho que daí a gente era um pouquinho mais velha. Amigo, você ligava no Bom Dia e Companhia pra ganhar o PlayStation? Não, nunca liguei, Eu nunca já liguei. liguei, Você mas nunca me ligou, amiga? atenderam. Eu tentava ligar, mas nunca me atenderam. Nossa, nunca liguei, Mas, amiga. nossa, eu assistia PlayStation. Falando em jogos, você PlayStation. tinha jogos de tabuleiro, coisas Nossa, assim? tinha, amigo! Eu era uma criança de tabuleiros Tipo, lá dos também. meus 7, 8 anos pra frente, lembra que eu falei que eu brincava muito na rua? Era Sim. só jogo. Ai, eu tipo, amava, jogo de tabuleiro. amiga. A gente parou de fazer macaquice na rua e Ficou foi jogando. Jogo da jogar. vida, você tinha jogo da vida? Não. Nossa, eu Aí entra um que amava. até hoje eu falo pro Daniel É. que eu quero jogar jogo da vida, porque eu só tinha uma vizinha que tinha, Aham. porque jogo da vida era caro. Aham. Tipo, os jogos que eu tinha, você lembra da Vidal? Aquela loja que Lembro! tinha? Amiga, o Vidal era vizinho meu da casa da minha avó. Os Vidais, lá no Então, centro. eu ia muito lá, que era tipo Aham. uns jogos meio B, assim, era tipo Sim. R$2 o joguinho. Amiga. Aí eu tinha esse joguinho barato. Aí o jogo da vida era caro. E aí Aham. só tinha uma vizinha que tinha o jogo da vida, Aham. que ela era mais bem de vida, só que ela não saía muito brincar com a gente, ela saía tipo uma vez por ano Ai, que brincar. chata, e ela não deixava. Então, e aí, tipo, eu brinquei uma vez de jogo da vida e eu queria muito brincar de novo. Amiga, vamos comprar. Alguém é Vamos. patrocinadores. Manda jogo Manda da o jogo vida da pra vida. suprir Até essa hoje eu necessidade tenho da vontade de jogar. infância. Mas tinha um que, tipo, eu tinha até pouco tempo atrás, eu dei pra minha irmã, tipo, Aham. mês passado, que era o Racha Cuca. Ah, eu tinha o Racha Até Cuca! hoje. Eu tinha, Esse eu brinquedo vende tinha, até hoje, amigo. Eu amiga. vi na Maravilhas do Lar pra Olha. vender. A mesma caixa, assim, igualzinho. Aham. Deve ter mudado as coisas, Sim. né? Mas eu amava o Racha Cuca, que era o joguinho de, tipo, Sim. qual é a capital do Brasil? Tinha Era só de perguntinhas e perguntas. Que era um cara alternativas. com cabeção assim, um cabelo Era. ruivo assim, né? Eu acho que era o Einstein. Não era o Einstein. Ai, acho que era inspirado no Einstein, amiga. Ai, como eu amava aquele jogo, Olha, mas joguinho de tabuleiro. vou tipo, contar uma eu jogava coisa. jogo de cartas nessa época, tipo, Ah, truco. Eu adorava truco jogar truco. até hoje eu não sei jogar. Eu amo, eu vou te ensinar. O que eu. E, amiga, muitas pessoas tentaram me ensinar. Eu sou formado, já Eu tenho um não diploma tentei te já. ensinar. Ai, amiga, então vamos ver. Vamos ver se você consegue. Uma coisa de criança fresca que eu tinha. Eu não gostava desses jogos que não eram, tipo, Estrela, Gro. Eu era muito Ai. fresco. Tanto que assim, amiga, sabe a loja Gianola? Então, Sei. meu pai é o Adriano Gianola, mas ele não é dono da loja Gianola. Mas é da Infelizmente, família. é do meu tio. Aham. Tio avô. Agora dos meus primos, mas enfim. E aí, quando era meu aniversário, eu ia lá, coincidia assim, e meu pai falava, ah, é aniversário do William. Aí a minha tia Cida, que era a dona da loja na época, falava assim, pode pegar o que você quiser. Nossa. E aí meu pai falava assim, William, pega uma bicicleta, pega não Você sei o quê. pegava o jogo? Eu pegava o jogo. Só que eu pegava esses jogos de tabuleiro, só que eu era fresca já. Porque, sabe uma coisa? Ó, Entendi. gente, eu sou designer desde criança. Uma coisa que me incomodava era a qualidade do papel e dos Ai, desenhos. William. Eu juro pra você, Com 8 amiga. anos de Eu idade, juro. olhando a gramatura Eu do juro, papel. amiga. Eu juro. Porque só que eu não entendia nesse sentido, mas eu ficava tipo assim, Ai, que ai, papel mas por ruim. que. É, por exemplo, eu tinha aquele pizzaria maluca, sabe? Sei. Aí as pecinhas do pizzaria. Hoje em dia tá péssimo, amiga. Verdade. Caiu super. Caiu a a minha irmã tem qualidade. caiu a qualidade. Mas naquela época era uma pecinha dura dos ingredientes Sei, e tal. eu já E aí eu sei, pegava um aham. outro, tipo, sei lá, daquela Pais e Filhos, sabe? Sei. Aquela marca. Aí não era tão legal assim, daí eu ficava Ai, tipo. William, pra você ter noção, meus jogos, a maioria era da Vital, era a versão pirata das coisas. Aham. Aí eu tinha Era um bem versão que pirata. era detetive, só que Ah. ele era... Eu tinha até hoje também, eu dei pra minha irmã Aham. faz pouco tempo. Só que ele era detetive, era num navio, Aham. era tipo na vibe de One Piece, assim. Aham, olha. Ele era de... Nossa... Tipo, não tinha caixa. A caixa era tipo uma caixa com desenho de Papai Noel em cima. Aham. Aqui eu guardo ele, porque hoje nem Aham. tinha caixa, devia vir num saquinho. Aham, E aí, ele era tipo o mar, assim. aham. E aí você tinha que descobrir, né? Aquela coisa de quem matou, Aham. que objetos usou. Só que era tipo o cozinheiro maluco, o pirata de uma perna só, o barba azul, Aham. tipo, os personagens. Aham. E aí os utensílios eram tipo a faca do cozinheiro, a perna de Ah. pau, a espada. Era Aham. assim. E aí, pra você ter noção, tipo, vinha as fichinhas, só que vinha, sei lá, pouquinhas fichinhas. Aham. E eu jogava muito esse jogo. Aham. E a gente era burra, não fazia de lápis, fazia de Aham. caneta e tinha que jogar fora. Mesmo quando fazia de lápis, às vezes ficava muito marcado, a gente Aham. queria pegar outra ficha. A gente tirava xerox. Olha, Eu amiga. tirava xerox da Nossa. ficha e recortava Mas e isso que usava. você Nunca falou. liguei pra essas coisas. Eu fui uma criança fresca nessa parte, eu tinha eu já tive dois tipos de detetive. Tive o detetive o original, assim, né? Tipo, sem nenhum tema, uma versão mais Você nova. foi jogar original depois de adulta já. Eu tinha uma versão dos Simpsons também. Mas essa dos Simpsons eu acho que eu ganhei, eu já era adolescente, já devia ter uns 12, 13 anos, Nossa, sabe assim. o jogo que eu tinha, amigo? Aham. O Tapa Certo. Ai, eu adorava! Que Eu era dei um do- pra minha irmã esses tempos Eu tinha atrás. o pica-pau amarelo, o sítio do pica-pau amarelo. Ai, amiga, eu tinha do Pokémon. Nossa, como a Aquela minha mão pá, ficou nossa, vermelha, aquela Que mãozinha. era uma pazinha que você tinha que É, bater. você espalhava os negócios na E aí, tipo, mesa. você tirava uma, era tipo um jogo da memória, É assim, verdade. né? Você tirava, tipo, a tia Anastácia. Aí É. você ia achar a tia Anastácia e dar um tapa É, no negócio. era muito Nossa, bom. minha mão ficava vermelha naquele Era negócio. muito Porque, bom. como eu disse, só tinha menino na minha rua. Então eu jogava com os Ai, meninos, eu a pequenininha, a brutalidade. brutalidade era enorme. A brutalidade. Mas não me arrependo de nada. Eu lembro do. O jogo da vida eu tinha um herdado da Uhum. minha mãe e tal, das minhas tias. Eu tinha aquele lince
Lembra que você tinha que... Não, Era um que, esse tipo... eu não sei. Era tipo esse tapa certo, só que era um tabuleiro que tinha várias imagens, assim, muito pequenininhas. E aí você tinha que achar... Tipo, você tirava uma coisinha assim, aí você tinha que achar onde tava essa imagem Não lembro, no não. Esse eu coisa. acho que eu não conhecia. Eu tinha Pula Pirata, eu Sei, tinha joguei aquele... também muito tempo depois. Eu Pula gostava, Pirata. o Pizzaria Maluca, né, que eu Pizzaria falei. Maluca eu já joguei, não tinha, mas já joguei. Tinha um que era... não era o Cara a Cara, era Cara Maluca o nome. Era um que era que era? assim, era um trambolhão, assim, era um negócio meio redondo, aí tinha uma cara, assim, o formato de um rosto, e tinha uns buraquinhos. Aí você colocava um timer, assim, e você tirava uma carta, e aí nessa carta tinha uma configuração de rosto. E aí tinham várias tinha que pecinhas. completar. No tempo, se Era você... tipo um quebra-cabeça assim. Aí no final ele fazia tipo, plá, espolhava Ah, que as legal. peças, assim. Sabe um que eu tinha que era original, que acho que foi meu brinquedo mais criança rica? Eu tinha um roda-roda. Olha, roda-roda de Jequiti? Não era Jequiti, Olha, mas era um roda-roda, amiga. tipo, tinha rodinha. Nossa, eu amava, porque tinha um mecanismo que eu achava inovador, que você puxava e a rodinha girava e parava sozinha. Olha. E jogos digitais, amiga? Você tinha computador na sua casa? Amigo, assim, eu fui ter computador, tipo, eu sei que é super privilegiada, mas assim, eu tinha uns 6, 7 anos já quando eu fui ter computador, então não foi tão nasci com computador, não foi. E a internet era muito ruim, então, tipo, jogos online, assim, eu fui jogar mais depois de adolescente. Mas eu tinha muito CDzinho, que comprava na feira pirata, sim, tipo, 1000 sim, jogos, sim, sabe esses amiga. CDzinhos? Aí eu tinha, eu jogava muito. E sabe uma memória também de criança privilegiada que eu tenho? Eu tinha vários do McDonald's. Eu ia Aqueles falar sobre isso, CDzinhos amiga. de Eu ia falar jogos do sobre isso. Eu ia McDonald's, falar era sobre muito isso. bom. Porque, tipo assim, ó, o meu avô, ele faz imposto de renda desde sempre. E a minha tia era engenheira, essa que foi pro Canadá. Se formou engenheira, né? Hoje não atua como. Mas a gente tinha computador por isso em casa, desde sempre. Entendi. E aí eu tinha o do McDonald's, eram 4, né? Sim. Tinha um do Ronald, um da Bird, do Bird. Papa Burger e do... Nossa, amiga, agora entregou a idade, né? O Shake, porque esses personagens nem existem mais. O Ronald matou todos. Eu lembro que eu tinha o do Shake, que era o que você... O Shake era aquele roxão, assim. Era, sim. E ele tinha... Você tinha que achar ele, porque ele tinha sumido. Sim. E eu tinha o do Papa esse Burger, também. que era um jogo de cartas, de monstros. Que era o da Ilha dos Ogopogos. É isso mesmo, E eu amiga, tinha é o isso mesmo. físico e o digital. Eu jogava mais no digital, Aham. mas eu amava. Eu acho que a Ilha dos Ogopogos eu tinha até pouco tempo atrás. Amiga, Olha, esse cara tá amiga. bem. Eu vou até Olha, procurar, se eu tiver, eu olha. posto foto lá no nosso Aham. Instagram. Porque eu amava. Era Esse muito da Ilha bom. dos Ogopogos era o melhor jogo do Era. mundo. Eu lembro que a minha prima tinha, acho que da Bird, que era passarinha, mas eu não lembro o que era, Não assim. lembro também. Um jogo que eu tinha, amiga, Eu que... tinha um da Arca dos Animais, você lembra? Do Que tinha um McDonald's? hot site, Que você tinha que, Nossa, não tipo, uma lembro. bruxa tinha... Eu não lembro se era online ou se era CD, mas eu lembro de jogar. Eu lembro do hot site, assim, que tinha uns animaizinhos, era meio amarelo. Eu lembro certinho na minha cabeça. E aí uma bruxa, eu acho, que ela roubava todos os animais da floresta, e aí você tinha que ajudar a recuperar os animais, e você ia, sei lá, fazendo uns puzzles, assim. Sim. Era muito legal. Eu não lembro desse. É a época do Rock do Ronald, Dança com Ronald, né? Acho que era mais ou menos por aí. Um que eu tinha de computador, assim, que eu gostava muito, chamava Oscar o Balonista e os Segredos da Floresta. Nossa, aí Esse é era, amiga, muito muito específico. específico. Mas era, tipo assim, era muito complexo, porque era o Oscar, ele era um balonista e ele desvendava os segredos da floresta. Uau, E aí que era... nome criativo. E aí era, tipo assim, a tela, eu lembro também, tem uma imagem muito nítida. Era uma florestinha, assim, e tinha a cabaninha do Oscar, assim, na ponta. Era uma ilustração, assim, muito bonitinha. Por isso Enfim. você gostava. Exato, isso é de design desde criança. Design Aí- graphic is your passion. Exatamente. E aí, tipo assim, tinha as 4 estações na floresta. E aí, cada estação tinha puzzles diferentes. Então, por exemplo, tinha o verão, primavera, outono e inverno. E aí, no inverno, por exemplo, tinham animais que estavam hibernando. E aí, os joguinhos eram diferentes. E aí, cada bichinho tinha um joguinho, assim, tipo, que você tinha que fazer. Eu lembro que eu e a minha prima, a gente jogava. E a Bianca, essa minha prima, ela tinha o Oscar o Balonista na Fazenda. Aí tinha... A expansão. Vou procurar pra baixar Legal, até amigo. hoje. Amiga, a gente tá falando de jogos, uma coisa que que eu pensei, que você tem cara de criança que tinha alguma fixação, que colecionava alguma coisa. Você Amiga, tinha? pior que... Eu tinha com jogos. Eu acho que eu tinha com jogos, mas assim, eu não tinha. Porque tem criança que é tipo, ai, dinossauro, Sim, ama trem, ama aham. coisa. Eu não tinha muito, amiga. Eu não tinha muito também. É. Uma coisa que eu nunca fiz muito, eu tinha, na verdade... nossa, eu lembrei de mais um trauma de infância. Mas isso é mais leve, mas mais um trauma de infância. Eu sou menina, né? Meninas usam rosa, meninas usam azul. Por mais que eu sempre tenha crescido com muita liberdade nesse sentido, sempre brincando com moleque na rua, né? Minha mãe também nunca foi muito, tipo, de me restringir. Mas ainda assim, a época, principalmente, ali nos anos 2000, tinha muito coisa de menino e coisa de menina, né? Ainda, tipo... Aí eu sempre ganhava boneca da família. E eu nunca gostei de brincar de boneca. Sabe o que eu fazia com as minhas bonecas? O máximo que eu brincava, eu colocava ela sentada
e falava, vou dar aula pra você. Era isso que eu fazia, o máximo. Mas eu nunca gostei de ficar brincando de boneca. Vamos tomar um chá. Nunca gostei. E aí, eu queria muito, era o meu sonho de criança, duas coisas. Primeiro, o meu vizinho tinha um Nintendo 64. E aí, um dia ele comprou, sei lá, um PlayStation 1 e ele ia vender. Muito barato, como se fosse hoje, assim, tipo, R$100. E os meus pais não quiseram comprar. A minha infância gamer foi destruída ali. Foi. Eu teria sido gamer se tivesse comprado. Porque eu ia na casa dele, a gente jogava Mario, jogava Zelda, sabe? Era muito legal. Eu sei que eu me sinto muito rica, tipo, meu pai não comprou um videogame, mas ele podia comprar. Ele não comprou porque não era coisa de menina, sabe? Tipo, tinha dinheiro pra comprar. E uma coisa, assim, que eu queria muito quando era criança, era uma pista da Hot Wheels. Ai, amiga. Era o meu sonho de infância, ter ou um lava rápido. Eu tinha o lava rápido do Gugu. Uma pista. Eu queria muito, porque passava muito comercial, né? Sim. E era o meu sonho ter. E os meus pais sempre falavam, não temos dinheiro, não temos dinheiro. É caro, é caro, é caro. Eu falava, beleza, né? Aí, pra mim, acabou. Meu mundo caiu no dia que eles compraram pra afilhado deles. Falei, filho da puta. Pra dar pra ele, você tem dinheiro. Pra mim, você não tem. E aí, anos depois, eu descobri que era meio que tipo, não é brinquedo de menina. Tanto que foi até meio simbólico. Quando eu fiz 15 anos, a minha mãe me deu um carrinho de controle remoto. Ai, tipo, amiga, que simbólico, legal. que eu tenho até hoje guardado. Porque eu queria Compra muito uma brincar. pista hoje, amiga. Então, eu acho que até hoje, assim, se eu comprasse, eu ia achar muito divertido. Aquela pista do tubarão. Então, isso é uma coisa muito forte, porque eu vejo muitos gays que hoje em dia colecionam boneca, porque Então, quando era e eu criança não tinha uma podia coisa, ter. Eu não gostava de brincar de boneca, só que eu tinha. E eu tinha alguns amiguinhos da rua que Que hoje falavam, são gays. vamos brincar com a sua boneca, Ivan? Não, pior que não. Mas que eles me pediam pra brincar com a minha boneca. Então, tipo, pra gente ver como brinquedo não tem Exatamente. gênero. Tipo, eu queria brincar de carrinhos, o menino queria brincar de boneca, todo mundo hétero hoje em dia. Exatamente. Ninguém virou viado por brincar de boneca. E tá tudo bem. Ó, escutem. O tabu sendo quebrado. É isso aí, amiga. Ai, mas assim, tipo, pra gente terminar, vamos terminar aqui fazendo uma reflexão. Legal. Você acha que hoje em dia, ser criança em Votorantim é melhor ou pior do que na nossa época? Ai, amiga, eu acho que não tem muito isso, assim, sabia? Porque eu fico vendo essas pessoas falando, tipo assim, ai, porque hoje em dia as crianças não são mais as mesmas, elas ficam no celular, não sei o que. Gente, A gente ficava na frente da TV. sabe assim, é uma outra realidade. Tipo assim, crianças não podem. Hoje em dia, em Votorantim, até pouco tempo atrás, as crianças podiam brincar na rua. Hoje em dia, não mais, porque Votorantim cresceu. É uma realidade que, por exemplo, crianças da nossa idade, pessoas da nossa idade, e cresceram em São Paulo, não tem isso de brincar na rua. Eu tinha primos em São Paulo, entendeu? Da minha idade, primos de São Paulo, eles iam pra cá e eu falava, vamos brincar na rua? Eles ficavam tipo, o quê? Exatamente, Brincar na rua? exatamente. Então, e hoje, provavelmente em cidades do interior, mais interior, ou em outros estados do país, brincar na rua pra crianças seja uma realidade ainda, entendeu? Sim, com certeza. O Brasil é enorme, né, inclusive. Então, assim, acho que uma coisa que me preocupa um pouco é a adultização das crianças, vamos dizer assim. Eu vejo muitas crianças que agem como adultos e eu acho que isso pesa um pouco. Por exemplo, eu vou colocar isso como pras meninas. Eu vejo meninas que se vestem, que se portam na internet como se fossem mulheres adultas, assim. Esses dias eu vi um TikTok de uma menina, ela tem 9 anos, e aí ela faz uma make, ela faz cabelo, ela tem marquinha de biquíni. E, tipo assim, isso é muito problemático. Exatamente, exatamente. Então, acho que nesse ponto complica um pouco nessa questão da internet. Mas eu acho que a internet não é um problema, tipo assim, gente, é isso, é a realidade hoje em dia, sabe? Tipo assim, as crianças não brincam mais como antigamente. Não. Da mesma forma que quando eu e a Ivana éramos crianças, tinha algum velho que falava, as crianças não brincam mais. E na época que esse velho era uma criança, tinha um velho que falava, as crianças não brincam mais. Então, assim, o passado é sempre saudoso, né? Sim. Mas eu Na acho minha época era sempre melhor. Exatamente. Né? A nossa infância foi perfeita, mas assim, a gente não tinha internet, por exemplo, Sim. que hoje em dia as crianças devem se divertir muito mais do que a gente, sabe? E outras coisas, por exemplo, eu tenho quase certeza que muitas, hoje, crianças podem sofrer menos homofobia, por exemplo, porque hoje em dia é um assunto que é mais falado, os pais estão mais dispostos, alguns, né, obviamente, mas, por exemplo, da nossa idade, estão mais dispostos a falar sobre isso. Então, eu acho que talvez em alguns pontos seja mais fácil, em alguns pontos pode ter ficado um pouco pra trás, assim, né? Tipo, isso de, brincar na rua, blá, 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 blá. E você? Amigo, eu tenho uma coisa muito pessoal que me faz ter visões, que eu tenho uma irmã de 9 anos, né? Sim. Então, tipo, a minha irmã nasceu quando eu tinha 18, então eu já era uma adulta, assim, né? Tipo, eu já conseguia ter discernimento das coisas. E aí eu estou vendo ela crescer. E aí me incomodam muito algumas coisas nesse sentido que você falou, mas eu já chego lá. Mas, por exemplo, ainda falando de tecnologia. Quando ela tinha 2 anos e meio, deram um tablet pra ela. Não é que, tipo, deixaram ela ver o tablet. Tipo, é o tablet dela. Quando ela tinha 6 anos, deram um celular. Hoje ela já tem celular com número de WhatsApp, com uma conta criada no TikTok. Então, assim, eu enxergo que é isso, galera. Tipo, estamos caminhando pra isso, mas eu acho que
deveria haver um cuidado muito maior que não existe com o tipo de conteúdo que essas crianças estão tendo acesso. Sim, Então, sim. nesse ponto me preocupa, mas eu sei que é difícil ser pai, não dá pra controlar sempre, mas assim, tô trazendo problemáticas, não tenho soluções, mas são problemas que eu enxergo aí que devem ser Não, isso é pensados, verdade. né? Mas é muito cedo, assim, eu lembro, as pessoas acham que é mentira, mas não é. Quando a minha irmã tinha 6 meses, eu lembro de eu tirar uma selfie com ela, assim, ela tava no meu colo, e aí eu mostrar pra ela e ela ir com o dedinho pro lado, porque ela Olha, sabia amiga. que se ela passasse com o dedinho, a foto ia pro lado. Então, assim, essas crianças já nasceram digitais e não tem o que falar. É verdade. Essa questão da erotização me preocupa muito. Obviamente, os pais da minha irmã não incentivam, nada disso, né? Só que ela tem muito acesso a justamente isso, as blogueiras, os tiktokers. A minha irmã passa, tipo, muito tempo no TikTok consumindo conteúdo. Eu sou muito contra, desde cedo, criança que quer pintar unha, que quer usar maquiagem. Mas até eu não sou pai, não sou mãe, né? O pai e a mãe que tem que cuidar. Mas eu, particularmente, sou contra. Aí a minha irmã tá com 9 anos. Outro dia eu tava na casa dela, a gente não mora junto. E aí a gente tava conversando. E a minha irmã é muito esperta. Ela vai sentindo as pessoas pra sentir o que ela pode pedir. Então, por exemplo, a minha irmã gosta muito de ler. E ela percebeu que quando ela pede livros pra mãe ou pro pai dela, eles ficam meio tipo, ai, livro de novo, termina de ler o que você já tem. E ela pede pra mim, eu falo tipo, claro, toma, tá aqui, linda. Então, livros ela sabe que ela pode pedir pra mim. Aí ela vai me sentindo. Aí outro dia ela falou, eu queria um batom. Falei, quando você crescer, você compra. Aí a gente entrou num debate de maquiagem e esmalte. Aí eu perguntei pra ela que ela queria comprar maquiagem. Falei pra ela, mas por que você quer maquiagem? Ela falou, pra ficar bonita. Eu falei, mas você já é bonita. Por que você quer usar maquiagem? Ela falou, você também é bonita e você usa. Aí eu falei assim, então, mas eu uso porque, ó, eu tenho olheira, eu tenho espinha, eu tô tentando esconder as imperfeições da minha pele. Olha a sua pele, não tem imperfeições. Mas eu queria porque eu vejo os meninos usando e eu queria usar também. Então, tipo, é muito difícil. Eu imagino que ser pai, eu não tenho filhos, mas eu imagino que ser pai deva ser muito delicado. Mas eu acho que, por mais que exista esse problema, hoje em dia os pais estão mais atentos. Tipo, o mundo, em geral, está mais atento pra esse amiga, tipo de eu coisa. acho que sim e não, sabia? Porque tem um negócio que chama não, como é que é? Oversharing, alguma coisa assim, que é quando os pais mostram muito a vida da criança na internet. Tem. Entendeu? Por exemplo, tem uma conhecida minha, exacerbada, né? tem uma conhecida minha que ela tá, tipo, colocando a filha dela como blogueira, assim. E aí a menininha, tipo, aparece de uma forma, assim, que pode não ser muito interessante, sabe? Porque, assim, gente, vamos falar, aquelas pessoas que vocês sabem quem são, né? Começa com P, estão aí na internet, nos lugares que a gente menos espera. Gente, a gente sabe, tipo assim, ok, fofa, super legal, mas pode ser usado pra outro lado, Criminosos assim, sabe? podem se aproveitar disso, Exatamente, né? sabe? Isso é verdade. Tipo, tanto que eu vejo algumas pessoas que optam por não postar fotos amiga, tem um dos negócio... filhos, Aquela, vamos pesar de novo. Mas assim, por exemplo, tem alguns mini influenciadores de Sorocaba, não vou falar nomes, mas tem um menininho que uma vez eu fiquei muito em choque, porque era tipo um desfile, assim, de mini influenciadores, e esse menininho tava desfilando de sunguinha. Foda, né? Tipo assim, qual que é a necessidade de colocar uma... Tudo bem, difícil. assim, ai, que fofinho, olha ele de sunguinha. Gente, vocês estão dando material pra quem quer, sabe? Tipo... Então, e teve uma polêmica, acho que foi no fim do ano passado, se eu não me engano. Eu vou falar a marca porque saiu em todos os jornais. Da Balenciaga. Que é a Balenciaga, que é uma marca de luxo famosa, pegou crianças e colocou em contextos de erotização, tipo, usando super correntes, pesados, essas né? coisas, sabe? Eu acho que falta aquele famoso bom senso. Exatamente. Mas eu acho que criança é criança. Tipo, a minha irmã passa horas no celular, passa, mas ela tá. brincar, Exatamente. sabe? A minha irmã também fica no celular assistindo Chiquititas. Entendeu? É tipo o que a gente fazia. A gente tava lá na televisão assistindo cultura. E é isso, entendeu? Faz parte. Minha irmã tem um monte de joguinho no celular também, que eu tenho uma irmã também de 11 anos. Agora ela já é mais adolescente. Amigo, assim. pra gente terminar, foi bom ser criança em Votorantim? Foi. Melhor ser criança em outro lugar? Lógico, né? Imagina, pergunta pra uma criança de Sorocaba se foi legal. Ela não vai ter Ela foi mais sofrida. Lógico, ela não foi correr lá debaixo da marquise da praça de eventos, sabe? Ela não foi na festa junina. É verdade. Você entendeu? Então, assim, muitos outros pontos, sabe? Verdade. As escolas de Votorantim que a gente... E Votorantim tem poucas escolas, a gente conhece tudo. Você sabe qual bairro que a pessoa mora. Então ela estuda em tal escola, né? Parcão era centro, chave, Barra Funda, igual você aqui, galera. Todo mundo que mora aqui, Clarice, Vossoroca, Serrana, Edith. Nossa, então Votorantim, obviamente, Votorantim é sempre melhor. Votorantim superior, né, gente? Então, assim, com esse pensamento encerramos. Se você quiser, nessa Semana das Crianças, compartilhe suas memórias de infância com a gente lá no nosso Instagram. Isso aí, ó, no nosso Instagram, @conversandinho
@votorantim.podcast, tá? Siga a gente lá, porque hoje a gente fica por aqui, não é mesmo, amiga? É isso. E se você quiser, você pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E me siga também se você quiser, porque eu posto vídeos, textos, reflexões, já postei reflexões sobre crianças, Ó. inclusive, e muitos conteúdos de comunicação no @amulherquefala demais, lá no Instagram, TikTok e no Medium. Isso aí, se você gostou desse episódio, desse formato do apenas conversando, né, que a Sim. gente tem aqui, fala pra gente e já compartilha com um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje, um amigo de infância, pra Amigo de relembrar a infância em Votorantim. Sabe aquele amigo de infância que às vezes você acompanha no Facebook, mas não tem mais contato? É, Puxa, conversa com fala, ele. olha só esse Fala, ai, podcast, lembra? memórias de infância, vamos conversar? Ai, lembra de brincava na rua? Ai, lembra do Rock do Ronald, Dança com o Ronald, Isso aí, Rock eu do vou mandar Ronald, pra Ronald todos os meus amigos de McDonald? infância da minha rua esse Isso aí, é isso aí. Então, amiga, vamos lá? Vamos que tá Vamos. muito calor? Vamos ligar o ventilador? Meu Deus do céu. Beijo, gente. Até Tchau, depois. gente.